certos com a paixão de Jesus Cristo também, que Jesus realmente possa nos orientar como e devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te guiar. Peça a Jesus que realmente entre dentro do teu coração, da tua vida, da tua casa e faça o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Creia, não limite Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer contigo e com a sua casa. Aleluia. O Senhor diz aqui na palavra dele, em Eclesiastes 5, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas as tuas palavras, porque há muitas ocupações, vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque não é agradar de tolo o que voltares paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintam as tuas bocas, faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria a Deus contra a tua voz, e sorte que destruísses a obra das tuas mãos? Porque como tudo, a multidão dos sonhos há vaidades, assim também as muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de povo pobre e a violência em lugar do juízo, da justiça, não se maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta a mais de altos do que eles. Proveito da terra é para todos que os reis se servem de campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde fazenda se multiplica, aí se multiplicam também o que comem, que mais proveito, pois tem os donos que virem na como seus olhos. Doce é sono do trabalho, quer coma pouco, quer muito, mas fartura do rico não é deixar dormir. Há mal que vi debaixo do sol, atrai enfermidade e riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. Havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar a sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente, como veio assim ele vai, e que proveito lhe vem trabalhar para o vento, e haverá comido todos os seus dias nas trevas, e de haver pedido muitos enfado, que enfermidades, cruel furor. Eis aqui que eu vi uma boa, bela coisa, comer e beber, gozar cada um do que bem todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da minha vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem,
a quem Deus deu riquezas e fazenda, lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria e do seu coração. Amém? O que o Senhor Jesus quer deixar aqui bem claro, que nós possamos realmente entender e compreender a sua palavra. Nós temos que ter no nosso coração, não é vaidade as coisas que a gente conquista, bem material nem nada, porque nu a gente veio, né? E do pó a gente veio, e no pó a gente vai se tornar, né? E nu nós viemos e nu nós vamos nos tornar. Não viemos com nenhum bem material, a não ser como Deus pega e nos concede, né? A abrir as portas, nos ajudar a conquistar as coisas, né? E nós temos que ter um coração realmente ligado a Cristo. Ele é dono de todas as coisas. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu dou, né? Se eu compro um alimento, eu divido. Se eu pego minha cesta básica, às vezes a pessoa não tem, eu já sei que ele está com dificuldade, eu também ajudo, né? Perguntando para mim se tem como ajudar. Eu sempre ajudo de uma forma ou de outra, né? Não só na oração, não só tipo, a pessoa pede para orar, para jejuar por ela ou não, mas sempre eu ajudo de uma forma ou de outra também. Além de oração e jejum, quando as pessoas me pedem para nós. Então tudo tem que ter a mão de Deus, tem que ter a direção de Deus. Porque eu sei que quando eu realmente morrer, eu não vou levar nada dessa terra, né? Então nós temos que não se apegar com nada. Porque aqui guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclinar-te mais a ouvir e oferecer sacrifícios de todo. Como quer dizer isso? Quantas pessoas ainda criticam, né? E fala que não pode, não devemos dar dízimo e oferta. Malaquias 3,10 diz o quê? Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E no versículo 11 em diante fala que ele fechará a boca do diabo contra a nossa vida, profissional, sentimental, familiar, de todas as áreas, né? Agora, se eu não dou os 10%, eu não vou fazer com que isso aconteça. E as pessoas é ignorante em entender a palavra. Nós temos que compreender o que a palavra diz, né? Nós temos que entender isso e compreendê-lo. Então aqui, como que eu vou fechar a boca do devorador, do diabo, sobre a minha vida? É obedecendo ao palavra. E o tolo, assim, quando a gente fala assim, porque a gente não possamos ser tolos em ouvir a palavra e compreender de um jeito errado. A gente não pode ser tolo, né? Quando você vai ensinar uma pessoa que não é evangélica, você tem que se fazer como ela, para entrar e saber falar e pregar e evangelizar com essa pessoa, para conquistar ela para Cristo. Por isso tem uma outra palavra, conquistar em todos, se faz como ele para poder ganhar ele para Cristo. Então nós temos que ter muita sabedoria. E de quem vem essa sabedoria? Quem vem e nos ensina a ter estratégias para isso? É o próprio Deus, em oração e para pedir a Deus para nos dar discernimento e fazer. Então nós temos que guardar por onde a gente pisa, né? Entrar e praticar. No passado eles davam bois, né? O melhor carneiro, o melhor dos seus bens materiais. Hoje em dia nós temos o nosso trabalho, então a gente ganha financeiramente. E temos que dar esses 10% na hora, né? Para quê? A obediência à palavra. Não é o homem. Eu falo para todo mundo, você está preocupado se o pastor está usando para os seus bens materiais? Só Deus é que conhece. Eu não julgo, não falo mal, não critico. Porque cada um sabe como está agindo diante de Cristo. E se o homem tocar naquilo que é santo, naquilo que não é dele, contra a vontade de Deus e contra a palavra, ele vai se ver com Cristo. Então eu descanso, eu faço a minha parte, igreja, né? A gente tem uma outra passagem que fala para dar além dos 10%. Mas você dá se você tem vontade de dar. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Por isso que eu falo, o apartamento que eu moro, tudo que eu tenho foi conquistado com oração, jejum e obediência à palavra. E agora, quando a gente fala aqui, não te precipites contra a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Nós temos que realmente falar menos e ouvir mais.
Porque quando a gente abre a nossa boca, a gente tem que ter muita sabedoria abrir a boca, né? Porque nem todo mundo interpreta aquilo que você está falando como deve ser interpretado, né? Muitos julgam a tua maneira de ser antes de você até mesmo falar. Ou muitos nem dão ouvidos ao que você está falando, né? Mas isso tudo Deus está contemplando, né? Então por isso é melhor a gente fechar a boca e ouvir mais e falar menos. E falar realmente com muita sabedoria a Deus, né? Versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos e as vozes do tolo da multidão das palavras. Então, Deus dá sonho, Deus dá interpretação de sonho, Deus dá sabedoria, dá discernimento. Então, nós temos que procurar ler a palavra e ouvir todo mundo falando, mas pedindo a Deus discernimento a hora do nós vamos falar, para não sair com uma palavra torpe, uma palavra errada e agir errado. Amém? Quando Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não é agrada a tolo os que votarem pagam. Porque se você falou para Deus, entre você e Deus, você faz um voto, tipo, eu vou dar, vamos supor, você chega e fala, vou dar R$500, eu vou te dar para o Senhor Pai R$40, R$50, um voto que você e Deus, entre você e Deus fizer, se Pai, eu vou dar R$500 se o Senhor cumprir isso na minha vida, um propósito teu com Deus em particular. E você não cumprir com esse valor que você determinou diante de Deus, é de todo o que você está fazendo. Como Deus vai te abençoar se você não cumpriu o voto que você prometeu, né? Eu, como por exemplo, já vi várias igrejas fazerem os votos e determinar o valor, né? E um pastor numa igreja que eu fui pela primeira vez, também foi única, falou, se você não der isso aqui, você não vai ser abençoado. E eu cheguei e falei, eu é capaz de nem te encontrar na igreja. Eu fui nessa igreja, eu não encontrei esse pastor e perguntei dele. Ele cumpriu, realizou algo errado dentro da igreja e foi expulso. Olha só como Deus faz. Ele mesmo assim me honrou, com um valor menos do que eles estavam propondo naquele voto. Então o voto tem que ser espontâneo teu e meu. Ninguém pode chegar e determinar um valor de voto. Quem determina é Deus, no seu coração, no seu íntimo, na sua vontade. Amém? Entre você e Deus. Quando Deus, aqui no versículo, né? Aqui, ó, todo multidão das palavras, porque a gente tem que cuidar com as palavras, né? O versículo 3 fala, para tomar cuidado com as palavras. 4 diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes cumpri-lo, né? Porque aqui que a gente está falando, não volte para. Então, se você lembrou que você foi a algum lugar e você não cumpriu o voto que você prometeu, volte lá e cumpra, para que Deus possa te abençoar e tirar. Aí, com isso tudo, gente, a gente obedecendo, a gente fecha a boca do demônio sobre todas as coisas, né? Todas as palavras todas que não são lançadas para nossas vidas. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então a gente tem que fazer e cumprir, não fazer de todo. Não conquistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iria Deus contra a tua voz, e sorte que destruísse as obras das tuas mãos. Então, cuidado que você faz com o teu corpo, com a tua mão, com a tua boca. A língua é uma arma contra ou a favor a Cristo, na tua vida, na minha vida. Ou a gente abre a boca para abençoar ou para amaldiçoar. Então temos que cuidar dela, vigiando o que vai sair dela. Amém? Porque senão a gente pode errar e pecar, não queremos. Temos que ser conforme o Espírito de Deus quer que a gente estejamos. Amém? Então, a obra das tuas mãos. Que obra você tem feito diante de Cristo? Com Cristo na sua vida? Se você está fazendo a vontade de Deus na sua vida ou não? Porque, como a multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Você é temente a Cristo. O povo de Deus que é temente a Cristo, passa o que passar, vive o que viver, mas tem a direção de Cristo. Tenhamos a Cristo nas nossas vidas. Tenhamos realmente a vontade de Cristo sobre a nossa terra.
de cumprir a vontade de Deus, né? Para fazer a vontade do Pai sobre a nossa vida, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar constantemente, né? Seja temente a Deus. Se vires alguma província, opressão de pobres e violência em lugar de juízo da justiça, não te maravilhes de semelhantes, caso porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta a mais altos do que eles. Temos que cuidar. Quanto mais a gente sobe espiritualmente ou não, nós temos que cuidar para não cair. E aqueles que estão sofrendo opressão, angústia, pede a Deus que tire da situação. E confie em Cristo, que Ele é o único que pode nos exaltar e honrar o nome dEle sobre as nossas vidas. E tirar a gente de qualquer situação em que Ele nos pode nos colocar também para ver nosso posicionamento e nossa atitude. Né? Nós temos que subir, mas subir com humildade, subir com toda humildade. E saber que Cristo está no controle, não o homem. O proveito da terra é para todos até que o rei se serve do campo. A gente tem que servir a Cristo com tudo, no campo, em qualquer lugar, servir conforme Ele quer, não conforme a gente pensa. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Por isso que eu falo, quanto menos você tiver, quanto mais você tiver, cuide para que não caia no pecado, nem no erro. Porque quando a gente morre, a gente não leva nada. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que comem, que mais proveito, pois têm os seus donos que viverem com os seus olhos. Nós temos que olhar e contemplar as coisas e viver, não com os nossos olhos carnais, mas com os nossos olhos espirituais, né? Para que a gente não pegue, não caiamos no erro. Né? Porque o rico não deixa de dormir. Quantas pessoas, seja rico ou seja que não seja rico, mas que se preocupam tanto com a parte espiritual, material, né? E com o dinheiro, com a sua vaidade, e acaba não conseguindo dormir tranquilo. Né? Quanto mais dinheiro tem, quanto mais bens materiais tem, é apegado a ele, faz assim, eu não divido, não dou, não faço por ninguém. Aí sofre, aí fica doente fisicamente, fica fisicamente com aflições, com dores, não consegue dormir. Por quê? Porque está pegando nas coisas do mundo, não com as coisas espirituais, não com o que Deus tem para você. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades às riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, o seu próprio ego, com a sua própria vontade. Se a gente tudo colocar Jesus em primeiramente e perguntar a Deus como quer que faça, como conduzir as coisas, será muito melhor. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Porque tudo que a gente conquistar, se nós se preocupar com ela, não como Deus quer, como Deus agiria, né, como Ele faria as situações, a gente está fazendo a vontade contrária. Aí o que acontece? A gente não tem prazer em todas essas coisas. Temos que cuidar. Como saiu do ventre a sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho, que possa levar a sua mão. Nada. Nem a roupa que a gente veste, a gente vai subir com ela. Do pó a gente veio, do pó nós vamos nos tornar. Não viemos, nós vamos nos tornar. Não chegamos com nenhum bem material na nossa mão, nem dinheiro. Foi tudo na luta, no trabalho. Então vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Né? Vamos realizar conforme Deus quer que realizamos. E façamos. Amém? Porque senão tudo é vaidade.
Versículo 16 diz assim: também isto é mal, que causa enfermidade. Que infalivelmente, como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Que tudo assopra, né? Tudo que a gente tenta segurar com orgulho, com vaidade, a gente perde. Agora, quando a gente conquista com Cristo em primeiro lugar, primeiramente na frente, tudo fica eternamente. Mas quando eu fechar os olhos, você fechar os olhos, vai ficar para os filhos, os filhos dos netos, assim adiante. Não vamos subir. Então vamos tomar conta e cuidado de tudo que a gente tem colocado em primeiro lugar. O versículo 17 diz assim: e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e cruel furor. Se a gente tem Cristo e se preocupa conforme Ele quer, a gente não fica com enfermidade. Porque diz a palavra dele que Ele já levou nossas dores e enfermidades sobre a cruz. Ele permite sim a gente ficar doente com enfermidade para ver nossa atitude, nosso posicionamento. Nem tudo Ele nos prova e nos testa. Eis aqui o que eu vi uma boa e uma bela coisa, comer e beber e gozar, como um bem todo o seu trabalho, em que o trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, Deus lhe deu, porque essa é sua porção. Isso é a nossa porção, manter nossa casa paga, todos os nossos afazeres pagos, tendo comida, tendo roupa, tendo dinheiro para passear, né? Mas primeiramente dando os 10% na casa de Deus, fazer primeiro na obra, fazer a parte que nos cabe a nós em todos os sentidos e na obra, depois a nossa, né? É como diz a palavra de Deus: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. César o que é? As contas, é os afazeres na nossa casa, na nossa própria vontade também, né? Que é confortar aquilo para vestir, aquilo para comer, mas para a obra também. Tem que pagar água, tem que pagar a luz do templo que você tem, né? Tem que manter as contas claras para manter aquele lugar que você prega, aquele lugar que você convive com os irmãos, ter como ainda está aberto. Então, tudo tem, né? Então você precisa saber lidar com cada situação. Enquanto o homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Isso é um dom de Deus que nos deu esse controle. Nós precisamos saber lidar com todo o dinheiro, com todo o bem material. Para não entrar vaidade, não entrar o erro, não entrar as coisas erradas, para que a gente possa sempre manter as coisas de Deus e a nossa casa, né, com a vitória, com a bênção, e gozar mesmo do nosso trabalho, usar a nossa própria vontade também, mas com sabedoria, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, ou quando Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então, o nosso coração tem que ter alegria no Espírito de Deus, para sendo guiado pelo Espírito de Deus, para fazer a vontade de Cristo, e a gente manter conforme Ele quer, enquanto nós tivermos dom de vida aqui nessa terra. Então, que Deus possa nos ensinar a conduzir toda a nossa vida com Ele na direção, para que o nome dEle seja glorificado, exaltado e honrado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre tudo que nela há. Amém? Porque Deus, Ele é fiel ao cumprir. Ele é fiel a realizar os seus projetos, nossos planos nessa terra. Então, que Deus nos dê sabedoria, discernimento a conduzir todo que entrar na nossa mão, seja financeiro ou seja o que for, mas que nós só possamos aprender a conduzir dentro do templo dele e fora do templo. Em nome de Jesus, para que o nome dele seja exaltado, glorificado e honrado todo o tempo. É que eu lhe peço, Senhor, nos ensina a nos conduzir em tudo diante da tua presença, financeira, sentimental, a todas as áreas. Toma conta, Pai, e faça teu querer sobre nós. É que eu te peço e agradeço. Em nome do Filho e do Espírito de Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.